Neste programa, gravado na UFABC em São Bernardo do Campo, quem fala sobre o assunto é Sérgio Gabrielli, doutor em Economia pela Universidade de Boston e professor da Universidade Federal da Bahia. Sérgio Gabrielli é ex-presidente da Petrobras. Fundada em 1953 pelo então presidente Getúlio Vargas, a Petrobras é uma das principais empresas do Brasil. Responsável por parte da produção energética do país, a estatal tem a trajetória marcada pelo desenvolvimento em ciência e tecnologia. Com a descoberta do pré-sal em 2007, colocou o Brasil em evidência mundial na produção de petróleo. No entanto, uma série de escândalos recentes colocou um ponto de interrogação no futuro da estatal. Setores conservadores afirmam que a Petrobras se transformou em balcão de negócios de corruptos. Para setores progressistas, há uma tentativa de desestabilizar a estatal e entregá-la ao capital internacional. Mas afinal, quais são os interesses em jogo na geopolítica do petróleo? Qual é o futuro da Petrobras? A Petrobras, ela iniciou o século XXI produzindo um pouco mais de 1,5 milhão de barris por dia. Ela iniciou o século XXI refinando mais ou menos 2 milhões de barris por dia. E ela iniciou esse século XXI como uma empresa que tendia a ser uma empresa pequena, focada no desenvolvimento da exploração do petróleo da bacia de Campos, focada, portanto, apenas na produção de petróleo, vendendo parte de suas refinarias. Em 2003, a Petrobras muda de estratégia. Em 2003, a Petrobras muda de estratégia e passa a ter uma estratégia de recompor aquilo que foi a força da Petrobras até 1998, que era um sistema integrado de produção de petróleo, refino, logística, petroquímica, biocombustíveis era pouco, era só etanol e fertilizantes. Com o fim do monopólio estatal do petróleo em 98, você tem, portanto, essa mudança fundamental da estrutura estratégica da Petrobras, que longe de ser um centro de um sistema integrado de produção de petróleo, que se integrava com a sociedade brasileira, passou a ser uma empresa focada na produção de petróleo e gás na bacia de Campos. Com isso, a Petrobras pretendia sair da produção de terra e não queria expandir suas atividades produtoras além da bacia de Campos. Em 2003, essa estratégia se altera profundamente. E essa estratégia se altera de 2003 a 2006 de uma forma transitória. De um lado, a Petrobras volta a ser agressiva nos leilões da ANP. E longe de ser uma empresa que estava tendo suas áreas exploratórias diminuídas, ela passa a ter aumento das suas atividades exploratórias. E busca a atividade de exploração ao norte da bacia de Campos, no Espírito Santo, na bacia de Espírito Santo, e ao sul da bacia de Campos, na bacia de Santos. E essas atividades exploratórias resultam na descoberta do pré-sal, tanto no Espírito Santo quanto na bacia de Santos. Então, a grande descoberta do pré-sal decorre de uma estratégia de ampliação da atividade de exploração fora da bacia de Campos. Mas é evidente que não foi só isso. Também houve uma mudança profunda na política tecnológica da companhia. A Petrobras vinha numa situação de redução da sua atividade de desenvolvimento e pesquisa, vinha cada vez mais adquirindo tecnologia no mercado, vinha cada vez mais encolhendo sua engenharia interna, vinha adotando cada vez mais contratos de fornecimento de produtos que eram chamados turnkey, que você compra o equipamento pronto
e o fornecedor entrega a você o equipamento já funcionando, e, portanto, você não tem nenhuma participação no desenvolvimento tecnológico dos equipamentos, e vinha com um enfraquecimento profundo do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento. A partir de 2003, essa situação se reverte. O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento dobra de tamanho, a pesquisa dentro da Petrobras aumenta enormemente e a Petrobras amplia as suas relações com os centros de pesquisa do Brasil, fazendo, portanto, redes temáticas, mais de 70 redes temáticas com universidades brasileiras, centros de pesquisa brasileiros, buscando, portanto, com isso, aumentar a capacidade tecnológica de desenvolvimento científico e tecnológico da Petrobras. Isso faz com que ela tenha capacidade tecnológica de enfrentar os desafios tecnológicos do pré-sal que existem, porque são situações muito inóspitas na atividade produtiva na Bacia de Santos. Por outro lado, a Petrobras também deixa de ser uma empresa só e exclusivamente petroleira, no sentido de produtora de petróleo, e passa a retomar os investimentos no refino, procura ter um programa, talvez até um pouco ambicioso demais, de expansão da capacidade de refino, porque até 2011 a Petrobras pretendia construir 5 novas refinarias no Brasil, quando a última refinaria no Brasil foi construída em 1980. Portanto, retomar o crescimento do refino no Brasil era importante porque, diferente do que aconteceu de 98 até 2006, o mercado brasileiro de combustíveis passou a crescer muito. Passou a crescer muito e esse crescimento acelerado do mercado brasileiro de combustíveis levava ao aumento das importações, já que você não tinha capacidade produtiva nas refinarias brasileiras. Então, a Petrobras voltou a investir em refino. A Petrobras volta à petroquímica, adquire quase 50%, 40 e poucos por cento, do maior produtor de petroquímico do Brasil e passa a ser sócio do maior produtor petroquímico brasileiro, tentando ter um papel relevante na petroquímica brasileira. A Petrobras torna-se a maior produtora de biodiesel. A Petrobras passa a ser a segunda maior produtora de etanol do Brasil. Então, e passa a ser, claramente, uma empresa integrada, como se dizia na época, do poço ao poste, porque também entra na produção de energia elétrica com o gás natural. Então, essa estratégia de crescimento colocava a Petrobras no centro de um modelo de desenvolvimento, porque isso estava associado a uma política de conteúdo nacional. Tanto a política legal de conteúdo nacional, que implica sobre a demanda de equipamentos para a exploração de petróleo, como as opções da Petrobras na produção das suas próprias refinarias, das suas próprias outras atividades, que ela tentando ampliar a cadeia de fornecedores nacionais. Isso faz com que a Petrobras tenha, portanto, um enorme aumento do seu investimento. Ela sai de um investimento de 5 bilhões de dólares ano em 2003, para investir, de 5 bilhões ela passa a investir 45 bilhões em 2011. Aumenta 9 vezes em 7 anos, 8 anos, o investimento da Petrobras anual. Evidentemente que esse investimento, até 2011, ele era essencialmente bancado por geração própria de caixa. Não era a dívida que financiava esse investimento. Você precisava da dívida, sim, e ela aumenta a sua dívida para rolar a própria dívida e viabilizar a ponte entre o curto prazo e o longo prazo. Até 2011, portanto, a dívida da Petrobras é essencialmente para a rolagem da dívida da Petrobras, enquanto que os investimentos eram bancados para a geração própria de caixa. O que acontece pós-2011? E por que a Petrobras explode a dívida da Petrobras? Existem alguns fenômenos importantes que vale a pena chamar a atenção. O primeiro elemento importante foi a política de preço de combustíveis. A partir de 2011 até 2014, a Petrobras segura o preço doméstico de gasolina e diesel. Ao segurar o preço doméstico em reais de gasolina e diesel, quando o preço internacional estava alto, a Petrobras passou a ter uma situação complicada. Por quê? Porque se o mercado brasileiro não estivesse crescendo, as importações de derivados não precisariam existir. Mas como o mercado brasileiro estava crescendo e você não tinha refinarias, você tinha que importar gasolina, diesel, QAV e GLP. E você importa a preço internacional e vendia a preço doméstico, abaixo do preço internacional, portanto, você passa a ter uma drenagem
que alguns analistas calculam que foi de 60 bilhões de reais nesse período. Então, essa drenagem do caixa da Petrobras aumenta a dívida líquida, porque diminui o caixa, aumenta a dívida líquida, mesmo que a dívida bruta esteja fixa. Então, esse é o primeiro fenômeno. O segundo fenômeno foi que, como a dívida da Petrobras é fortemente dolarizada, houve uma desvalorização do real, que sai de R$ 2,60 para R$ 3,40, R$ 3,50, R$ 3,70 reais por dólar. Essa desvalorização do real aumenta em reais a dívida em dólar. A dívida em dólar permanece aí em torno dos seus 100 bilhões de dólares, mas vai em reais a 400, 500 bilhões de reais. Então, há um aumento muito grande da dívida em reais da Petrobras. Um terceiro elemento importante é que vários projetos atrasaram. Esse processo de implantação da capacidade produtiva da cadeia de fornecedores do petróleo faz com que vários projetos atrasem. E o projeto atrasar significa custo maior e receita atrasada. Portanto, tem um impacto enorme sobre o caixa. Então, isso também provocou impacto sobre a situação econômico-financeira da Petrobras. Por último, no quarto caso, nós tivemos uma situação de simultâneos investimentos no Brasil, com o aumento dos investimentos no EIP, na exploração e produção, o aumento do investimento nos outros setores da Petrobras, e o PAC, que aumentava os investimentos na infraestrutura brasileira. Isso fez com que o mercado brasileiro de engenharia pesada, o mercado brasileiro de fornecimento de equipamentos, tivesse extremamente aquecido e os preços subiram muito nos contratos da Petrobras. A corrupção foi relativamente pequena em relação ao tamanho dos processos da Petrobras. No entanto, ela tem um impacto enorme sobre a reputação da empresa, teve um impacto enorme sobre a capacidade da empresa, num primeiro momento, captar recursos, e, posteriormente, ela consegue superar isso, e hoje eu acredito que ela tende a superar a maior parte de seus problemas. Agora, o professor Sérgio Gabrielli responde a pergunta da correspondente de Ópera Mundi. Oi, Sérgio Gabrielli, tudo bom? Após anos de investimentos em relações exteriores e a descoberta do pré-sal, colocaram o Brasil e a Petrobras no centro do mercado econômico mundial. A atual crise da estatal brasileira é vista com preocupação não somente pelos países vizinhos do Mercosul, mas também por países da Europa em geral. Empresas italianas que têm negócios com a estatal tiveram perdas consideráveis no ano passado. Na sua opinião, será difícil recuperar a credibilidade internacional que a Petrobras teve um dia? Olha, eu acho que nós temos que entender um pouco qual é o papel do Brasil e da Petrobras menos, mas o do Brasil, nos próximos 5, 10 anos no mundo do petróleo. Esse eu acho que é a chave para responder a sua pergunta. Se você olhar a perspectiva pós-2020, o Brasil provavelmente, fora da OPEP, será o país que vai mais contribuir para a nova oferta do mundo de petróleo, pós-2020. Se você olhar 2017, 18, 19 e 20, portanto, antes de 2020, o Brasil também vai ser um grande crescimento da produção. Se você olhar do ponto de vista dos Estados Unidos, que é o maior mercado consumidor depois da China, os Estados Unidos têm hoje uma situação de quase autossuficiência no gás, e uma demanda de importados no petróleo muito limitada, que tende a permanecer até 2020, 2021, quando, pela natureza do tipo de produção americana, começa a declinar a produção americana. Então, os Estados Unidos precisam de novas fontes de acesso a reservas pós-2020. Então, significa, portanto, e isso está explícito nos estudos dos órgãos do governo americano, que olhar para o Brasil é olhar para quem vai contribuir o máximo para a produção de petróleo pós-2020. Na indústria do petróleo, falar em pós-2020 é falar amanhã, porque tudo que vai acontecer em 2020 tem que ser resolvido agora, porque você não constrói uma unidade de produção com menos de 5 anos. Portanto, você tem que resolver agora, para produzir em 2021. Então, essa decisão e essa discussão está por trás um pouco do interesse americano e do interesse dos grandes consumidores internacionais em relação ao Brasil.
Agora, respondendo diretamente a sua pergunta, a Petrobras tem condições de recuperar? Eu acho que ela tem todas as condições de recuperar e está recuperando. A Petrobras fez operações financeiras em 2015, que são operações extraordinárias, com uma demanda no mercado financeiro muito grande em relação à oferta que ela fez de títulos, tanto em títulos perpétuos, né, chamados Century Bonds, como em operações tradicionais de financiamento de bonds. É claro que ela está pagando uma taxa de juros mais alta do que pagava antes. Mas se nós lembrarmos de quando a Petrobras entra ao mercado de novo, em 2003, ela entra captando no mercado de 2003, na época da invasão do Iraque, por exemplo, pagando em custos em torno de 11%, 12% em dólar. Esse custo vai caindo até 2011. Em 2011, ela capta a $4, a 4% o custo em dólar. Hoje, ela está captando a 9%. Mas pode vir a cair de novo. O problema todo é o horizonte de tempo que você vai ter para recuperar essa situação financeira da Petrobras. A Petrobras, hoje, no plano de negócios oficial da empresa, ela quer recuperar em 2 anos. Eu acho isso uma situação muito difícil, porque recuperar isso em 2 anos significa ter que vender seus ativos todos, quase. Ao passo que, se ela tivesse um horizonte mais de médio e longo prazo, ela poderia retomar essa credibilidade no mercado financeiro, porque no mercado de fornecedores ela tem quase a mesma credibilidade, e, portanto, eu acho que ela depende um pouco da estratégia que ela vai adotar.